O tema: os processos de ensino e aprendizado e os jogos recreativos como ferramentas de aprendizagem. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para falarmos sobre o tema da entrevista dessa semana, recebemos a professora Fernanda Barros Miller, licenciada em História e Pedagogia pela USP, mestre em Ensino de Matemática e Ciências pela Universidade Cruzeiro do Sul. Experiência como professora dos anos iniciais na rede pública e particular, coordenadora pedagógica da rede municipal de São Paulo. Atualmente, atua na área de formação continuada de professores dos anos iniciais para o ensino de matemática e trabalha na autoria de material didático para os anos iniciais. Está cursando o doutorado em ensino de matemática e ciências pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professora Fernanda, muitíssimo obrigado por se fazer presente à nossa entrevista de hoje e por ter aceito o nosso convite, sim? Bom dia. É um prazer estar aqui para bater um papo com você, Francisco, e todo o pessoal que está acompanhando o podcast sobre o ensino da matemática, né? É um assunto que me interessa bastante desde que eu comecei a dar aula para os anos iniciais, né? E o professor dos anos iniciais ele tem que dar aula de todas as disciplinas, né? Então, português, matemática, história, geografia. E a matemática sempre foi um desafio para mim e outros colegas também que lecionam para os do primeiro ao quinto ano. Perfeito, professora. Professora Fernanda, a senhora esteve recentemente num evento que estavam presentes professores, gestores e especialistas para debater políticas e estratégias para o ensino da matemática. Pode fazer um relato desse evento para os nossos ouvintes? Sim, esse evento foi em Brasília, nos dias 1 e 2 de junho, agora, acabou de acontecer. Foi um seminário internacional sobre a política pública, né, federal, do compromisso toda a matemática. Então, assim, são ações de implementação de políticas públicas para o avanço do ensino da matemática, não só nos anos iniciais, mas principalmente também para os anos finais da educação básica e o ensino médio, né? Corrigindo, os anos finais e o ensino médio. A educação básica abrange também o ensino médio, né? Então, nesse evento, várias pessoas, né, interessadas no tema, professores, especialistas, pessoal de secretarias de educação de estado, de municípios do Brasil inteiro estiveram presentes para debater essa política toda matemática. E lá nesse evento nós tivemos também o lançamento de alguns documentos importantes para quem se interessa pelo ensino da matemática e para os pesquisadores também. Um dos documentos lançados foi o Escuta Nacional de Professores que Ensinam Matemática. Essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro, mais ou menos, não tenho os dados aqui agora, mas assim, a maioria dos professores respondeu, né, no Brasil. Tem todos esses dados de quantidade de professores e municípios que participaram da pesquisa. Então, ele apresenta um panorama, né, de como são esses professores de matemática, o que eles fazem nas aulas, a prática, a própria formação deles também foi explicitada nessa pesquisa. Então, é um documento muito importante para nós que trabalhamos com formação de professores, conhecer a fundo essa formação inicial dos professores e também a formação continuada que eles dispõem atualmente. Além desse documento de escuta, nós tivemos também o lançamento do Guia de Formação Continuada para a Matemática, que é um guia elaborado pela Secretaria de Educação Básica lá do MEC, né? E esse guia também está disponível no site do MEC, tanto o guia como o documento de escuta de professores, além de todo o material sobre a política pública toda a matemática, né? Então tem a legislação, tem material de apoio, textos para discussão sobre os temas que envolvem a formação de professores.
Perfeito. Tem mais algum detalhe que a senhora acha que seja importante comentar a respeito desse evento? Ah, sim. Nesse evento, nós encontramos vários secretários de educação e pessoas da diretoria de ensino de várias cidades do Brasil inteiro. Inclusive, estavam lá o secretário de educação do município de São Paulo, né, da cidade, e eu tive a oportunidade de estar numa conversa com ele no intervalo das sessões lá do evento, junto com a minha orientadora, a professora Eda Cury, e o secretário, o Fernando Padula, conversei com ele, né? Ele tinha acabado de voltar de uma viagem da Espanha, onde a cidade de São Paulo havia recebido o prêmio de cidade educadora, né? E eu estava falando com ele, eu comentei assim, né, uma ideia de que São Paulo poderia ter um museu da matemática, né? Ele até comentou, São Paulo já tem o Museu da Língua Portuguesa, nós temos o Museu Catavento para Ciências, né? E poderia ter o Museu da Matemática. Seriam vários espaços assim de jogos interativos, a história da matemática, a linha do tempo, principais pesquisadores, etc., né? Então, acho que seria importante ter esse espaço em São Paulo. Ele gostou muito da ideia, né? E ficou de pensar a respeito. Então, eu estava conversando com o Francisco antes, né? A gente teve a oportunidade de fazer curso na Universidade de São Paulo por Rogério Chaparin, e eu fiz um curso com ele sobre história da matemática, né? Um curso muito interessante. E, assim, ele sempre promove esses cursos para professores de matemática. E lá nesse curso História da Matemática, eu fiquei pensando, puxa vida, São Paulo poderia ter um espaço de um museu, são tantos materiais, tantos pensadores que descobriram, né, na matemática, equações, fórmulas, descobriram eventos, padrões, que eu acho que poderia ter um espaço para que as pessoas comuns, né, os adultos, as crianças pudessem conhecer mais a fundo essas personalidades da história da matemática, além de ter o contato com vários materiais, com jogos, etc., né? Então, até vamos ver se eu estou pensando, né, em fazer um projetinho caseiro, assim, para chegar nas mãos do secretário. Acho que seria importante pensar nesse espaço em São Paulo. Com certeza, porque realmente a cidade de São Paulo carece de um museu voltado especificamente para a área de matemática, para Sim. a divulgação da matemática. Sim. Professora, seria interessante também se a senhora puder relatar para os nossos ouvintes sobre a sua experiência durante a formação continuada de professores, falando das dificuldades com a matemática, a formação de professores na pedagogia, as disciplinas do curso voltadas para o ensino da matemática, e bem como o uso de jogos para ensinar matemática nos anos iniciais. Se puder fazer um relato sobre isso, seria interessante. Sim. Então, falando sobre a minha experiência na formação, quando eu era coordenadora pedagógica na rede municipal, nós trabalhamos com formação permanente de professores nos horários a gente chamava de GEIF, né? Que o professor tem um horário estendido, ele tem uma parte da carga horária com os estudantes, né? Ministrando as aulas, e uma parte da carga horária semanal do professor é destinada a estudos, a preparo de aulas, e o coordenador pedagógico tem esse papel de estar discutindo com os professores os assuntos pertinentes à sala de aula, né? As melhores práticas, né? O compartilhamento de práticas de sala de aula e outros eventos que acontecem também na escola. Então, assim, desde que eu comecei na área da coordenação, eu tive que me preparar para fazer essa formação permanente dos professores na escola, né? Então, essa foi uma oportunidade inicial de trabalhar com formação. Depois que eu me aposentei na prefeitura, né, no cargo de coordenadora, eu fui convidada a participar de projetos de formação continuada de professores
em secretarias municipais no interior de São Paulo, né? Por meio de uma OCIP, que é a Parceiros da Educação, que, através de contrato, nós íamos nos municípios fazer a formação tanto de professores como diretores de escola e coordenadores pedagógicos para a matemática. Então, foi um desafio bem grande, assim, e bastante enriquecedor para mim, porque aprendi muito nesses eventos, nesse período em que trabalhei com professores. E, assim, o que eu percebi é que os professores, eles têm, ali na formação inicial, uma certa defasagem em termos de conteúdos, né, o conteúdo da matemática especificamente, para trabalhar com os anos iniciais. E também por uma formação desde quando eles eram alunos da educação básica, eles têm um certo bloqueio, né? Alguns professores, inclusive a gente começava a formação assim: o que é a matemática para você? Então, muitos professores diziam, é complicada, é difícil. Então, eles colocavam essas palavras para adjetivar a matemática como uma coisa meio que distante deles, né? Uma coisa difícil, não só para eles, mas também para ensinar os estudantes. Então, a gente partia daí, né? Numa relação de conversa com os professores, tentando sensibilizar sobre a importância da matemática para a formação do cidadão, né? Então, em que momentos a falta de conhecimento matemático pode atrapalhar a sua vida pessoal até, a sua vida na sociedade, né? Em que momentos você vai precisar da matemática para resolver seus problemas diários, né? E aí eles se dão conta que a matemática está em tudo, no nosso dia a dia, o tempo todo, né? Então, para os alunos, garantir esse ensino de qualidade também vai remeter a vamos dizer assim, a um nível de participação social mais avançado, né? Porque eles vão ter os instrumentos para participar, para debater, para entender a realidade que os cerca. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu não sabia, porque a gente, enquanto professor, enquanto coordenador, eu vivo a realidade da minha escola, né? Quando você vai trabalhar com municípios, aí você vê o quanto a questão da matemática, ela não é uma questão local só ali, na minha escola, com aquele professor, com aquela professora, não. Assim, uma questão que ultrapassa, né? Não só municípios, mas o próprio Estado e a questão do Brasil. E a gente se vai estudar também, outros países têm também dificuldades, né? Em relação, principalmente aos anos finais e à etapa do ensino médio. Então, inclusive foi o que nós vimos também lá no evento em Brasília, que tivemos a participação de secretários de educação na Argentina, Buenos Aires, Córdoba, e que relataram também algumas práticas, algumas políticas públicas que eles estão implementando em relação ao ensino da matemática. Interessante. Professora, considerando as transformações educacionais recentes, como a senhora define o equilíbrio ideal entre os componentes essenciais do ensino e as novas características pedagógicas modernas, para garantir a eficácia de todas as etapas do aprendizado? Então, a questão das disciplinas, né? Todas as disciplinas que compõem o quadro curricular do ensino fundamental, né, e médio, da educação básica, elas são essenciais, né? De alguma forma, é preciso trabalhar a questão do que uma disciplina pode dialogar com a outra, né? Então, eu não posso determinar que uma disciplina seja mais importante. Por exemplo, pensar assim, português é a disciplina mais importante. Então, todo o meu esforço, né,
principalmente nos anos iniciais, está em alfabetizar os estudantes, fazer os estudantes aprenderem a ler e escrever. Só que, durante a escolarização, nos anos iniciais, a gente não pode deixar a matemática de lado, não pode deixar a história e geografia de lado. Tem que fazer de uma forma que todas as disciplinas sejam contempladas e a gente perceba a interface entre as disciplinas para poder chegar ao estudante. Perfeito. Professor, pensando na rotina escolar atual, como os jogos recreativos tradicionais podem deixar de ser apenas um momento de lazer e se transformar em ferramentas pedagógicas fundamentais para o desenvolvimento dos alunos? Essa é uma questão interessante, porque os jogos tradicionais, né, o que a gente brincava na rua, por exemplo, hoje em dia as crianças não têm mais esse acesso tão fácil, né, de brincar com os amigos da rua, pular corda, um jogo de queimada, um cabra cega, alguma coisa assim. Mas a escola é um espaço em que esses jogos podem ser trabalhados, né? Não só como um espaço de recreação, um evento de recreação, mas também para contemplar aprendizagens ligadas à língua portuguesa, ligadas à matemática, história, geografia, etc., né? Porque quando você traz os jogos tradicionais, você está trabalhando com história, né? Você está trabalhando com a tradição oral, a tradição das brincadeiras, jogos e brincadeiras que os avós, os pais brincavam e que hoje eles podem ter acesso através da escola. E assim, para matemática, pensa assim num jogo como pular corda, né? Quando você promove esse tipo de brincadeira com as crianças, você está fazendo, além da atividade física de pular a corda, eles podem estar fazendo contagem, né? Contagem de 1 em 1, contagem de 5 em 5, de 3 em 3. Então, pensa, eu estou trabalhando com os múltiplos de 3, eu estou trabalhando com os múltiplos de 5. Eu posso fazer contagem de 10 em 10. Ou eu posso começar do 50 e fazer a contagem regressiva, né? Dos números, uma sequência de números para decrescente, né? Então, uma brincadeira simples como a pular corda, você pode trazer elementos da matemática também, né? Muito interessante. Professora, como equilibrar a necessidade de cumprir o currículo com o ritmo de aprendizado de cada estudante? Esse é um desafio, né, para os professores, para a escola de modo geral, que nós temos um currículo, né? O professor sempre pensa, né? Não só da escola pública, mas da escola particular também. Todos os professores têm essa preocupação. Eu tenho que cumprir o currículo. Tem lá as habilidades de cada ano. Eu tenho que cumprir essas habilidades, tudo que eu planejei, né? Para aquele ano. Na verdade, o professor deve fazer sempre um replanejamento ao longo do ano, né? Ver o que ele não está conseguindo alcançar com os estudantes e replanejar, trazer de uma outra forma. Às vezes o estudante não tem facilidade para aprender naquela proposta que o professor trouxe, mas se ele fizer uma adaptação, uma readequação curricular, ele consegue atingir os estudantes, né? Então, a ideia é sempre fazer esse replanejamento permanente, né? Vendo o que o estudante está aprendendo, quais são as dificuldades, porque não adianta pensar assim, vou cumprir o currículo, e aí vou atropelando, não aprendeu, vai ficando para trás, e o outro não aprendeu, outro conteúdo fica para trás, e aí você, no final, não conseguiu atingir o seu objetivo, que era ensinar aquela turma toda. Então, é importante fazer esse replanejamento, identificando os estudantes que têm dificuldade. E para isso a avaliação, né? Avaliação permanente, uma avaliação que contemple aquilo que foi realmente ensinado, para que você possa avaliar e perceber
quais são os pontos de dificuldade do estudante, não de uma forma genérica, mas uma avaliação bem feita, ela vai te dar elementos para fazer esse replanejamento. Interessante. Essa sua colocação já nos faz pular duas perguntas que estariam relacionadas exatamente a que você acabou de nos falar. Como lidar com a distração dos celulares em sala de aula de forma produtiva? E o que fazer quando os alunos resistem a dinâmicas em grupo ou metodologias ativas e pedem apenas aulas expositivas? A questão do celular foi um acerto muito grande, eu acredito até que demorou para acontecer, a questão de não ser permitido mais o uso de celular na escola. Porque quando eu trabalhava na coordenação, eu tive muitos problemas em relação a isso. Os professores reclamavam, né, de que os alunos ficavam ouvindo música, filmando, fazendo filmagens inadequadas, inclusive, durante o período de aula, e ficava passando aquele celular. Nem todo mundo levava, mas aqueles que levavam ficavam passando o celular para ver os memes que estavam nas redes sociais, e isso, logicamente, atrapalhava muito a aula. Então, assim, ter essa questão do celular já como não ser permitido levar para a escola já foi um ganho muito grande para os estudantes, inclusive, né? Eles até, depois dessa proibição, né, de levar celular para a escola, os estudantes estão relatando, né, assim, de modo geral, não tenho dados assim de pesquisa sobre isso, mas assim, de modo geral, eles já relatam que conseguem interagir uns com os outros, conversar, fazer outras brincadeiras no intervalo, né, que não dependem mais só do celular, né? Então, isso é um ganho muito grande para os estudantes, até na concentração deles. Agora, o aluno que resiste às atividades e propostas feitas pelo professor em relação a metodologias ativas, outras práticas mais interativas em sala de aula, e preferem aula expositiva ou tipo copiar da lousa, né? Não sei, eu acho que o professor ele deveria trazer um debate com os estudantes, discutir de que forma aquelas metodologias ativas estão de fato trazendo um conhecimento para o estudante, porque ele está pensando sobre um assunto, uma equação, como resolver um problema, e não apenas sendo guiado ou tendo que copiar respostas ou copiar o passo a passo, o modo de fazer determinada atividade. Isso muitas vezes não leva à aprendizagem de fato, né? Porque se o aluno não pensa para resolver um problema, para resolver uma equação, ele está seguindo apenas um passo a passo, uma técnica, né? A mesma coisa que a gente fala, a criança pequena, você ensina para ela a técnica operatória da multiplicação, mas se a criança não pensar sobre o que é a multiplicação, adição de parcelas iguais, por exemplo, uma das ideias da multiplicação, se ela não tiver a compreensão do que significa a multiplicação, a técnica operatória vai ser uma decoreba, né? Ela vai seguir aquilo como se fosse uma atividade mecânica sem, de fato, ter aprendido o que significa multiplicar. Professor, inclusive, um detalhe importante, apesar da proibição do celular em sala de aula, na escola em si, mas é sabido que tem alunos que ainda fazem uso do celular em sala, apesar da proibição. E há relato de professores, que inclusive, questionamento de alguns deles como fazer para que os alunos não fiquem usando apenas o celular, porque eles tiram foto do que o professor passou no quadro negro, né, que passou na lousa, e já obtém a resposta pela IA. Então, muitos professores estão questionando,
apesar da proibição, ainda há alunos que fazem uso do celular e usam desta forma. Ou seja, para a senhora, o que pode ser feito para minimizar esse problema? Olha, é bem difícil. Se o aluno, sabendo que não pode levar o celular, o aluno consegue entrar na sala de aula com o celular e usa dessa estratégia, né? O professor passa uma questão na lousa, ele tira a foto e pergunta lá para a inteligência artificial como resolver aquela questão que o professor colocou na lousa, realmente ele está se auto-sabotando, né? Se o professor puder discutir com os estudantes de forma geral, né? O que isso vai trazer de aprendizado para o aluno efetivamente, né? Ele não vai saber responder. E nem todo mundo, e em vários lugares da vida escolar, ou mesmo da vida pessoal dele, ele não vai ter a oportunidade de tirar foto para resolver um problema, né? Então, essa situação ali da sala de aula não vai poder ser replicada em outros momentos da vida. Então, por que ele está usando desse subterfúgio para resolver um problema que ele mesmo deveria pensar sobre e tentar resolver? Então, o aluno está com dificuldade para resolver o problema? Então, deixa o aluno interagir com o colega, forme duplas, forme trios, né? Fala, pessoal, então, ao invés de resolver individualmente uma questão, conversem sobre esse problema, o trio aí. Então, aí, de repente, você viabiliza que os estudantes tirem as suas dúvidas, esclareçam, sem ter que recorrer a essa artificialidade, né? De ter uma resolução correta, mas, no entanto, não aprendeu. Então, é preferível até trazer uma resolução que não esteja correta, mas que o aluno pensou sobre. E aí o professor pode trabalhar em cima. Perfeito. Professora Fernanda, a senhora comentou conosco sobre a questão da valorização das brincadeiras populares, né? Inclusive nessa época digital que estamos vivendo. A pergunta é, as escolas hoje, atualmente, elas adotam esses jogos recreativos tradicionais ou elas simplesmente estão deixando os alunos exercer apenas jogos digitais? Não, as escolas, nas aulas, por exemplo, de educação física, os professores trabalham com jogos tradicionais também, né? E os professores do fundamental, dos anos iniciais, frequentemente, inclusive da educação infantil, frequentemente trabalham com os jogos tradicionais, né? Tem que trazer esse repertório para as crianças também, de brincar, né? Brincar livremente, né? Lá no espaço do pátio ou no parque, mas também trazer atividades ligadas aos jogos que sejam orientadas pelos professores. E aí tem esse repertório de jogos tradicionais que os professores exploram com as crianças, né? Jogos de roda, atividades com materiais, por exemplo, corda, com bastão, danças também. Então, todo esse acervo, né, do Brasil, brincadeiras tradicionais brasileiras, são contempladas nas escolas, sim, pelo que eu vejo. Que maravilha, isso é muito bom. Manter a cultura brasileira é muito bom. Sim, sim. Professora, a senhora que tem essa formação, né, de preparação de professores, como um profissional da educação, como preparar um profissional de educação para o papel do educador como facilitador e não apenas supervisor? Sim. O professor, ele, na hora que está planejando as suas aulas, né, ele tem que prever esses momentos de interação com a criança, né, com o estudante. Então, ele vai trabalhar um determinado conteúdo, na hora que ele está planejando, ele tem que não só elencar esse conteúdo, os objetivos e tudo mais, mas planejar e antecipar as intervenções que vai fazer junto ao grupo. Então,
Dessa forma, ele vai trazer os estudantes para o raciocínio matemático que está envolvido ali naquele conteúdo e tirar as dúvidas dos estudantes, né? Já prevendo, inclusive, quais dúvidas podem aparecer, né? Então, eu estava falando há pouco tempo atrás, aqui na entrevista, sobre a técnica operatória, né? Muitos professores acreditam que ensinar a técnica operatória já dá conta de ensinar a ideia das operações. Por exemplo, adição. Eu ensino lá como fazer adição, montar uma conta armada, né? Fazer o algoritmo da adição, mas se eu não tiver um preparo antes dos estudantes, aulas, né? Em que os estudantes pensem nas estratégias de adição, de contagem, sobrecontagem, agrupamentos, né? Se eles não tiverem oportunidade de fazer atividades com materiais, como tampinhas, materiais que existem nas escolas também, como blocos lógicos, ou material dourado, outros materiais para a matemática, que já estão na maioria das escolas disponíveis, ou às vezes o professor consegue tirar na internet, né? Alguns materiais assim, imprimir e tudo mais. Então, se o aluno não tiver manipular, né, quantias, manipular quantidades de elementos contáveis, assim, se ele não tiver essa oportunidade, só fazer o algoritmo da adição não vai dar conta de que a criança realmente compreenda o significado da adição. Não só adição, como subtração, as ideias também da multiplicação e da divisão, né? E às vezes, quando você ensina primeiro o algoritmo, a criança não vai desenvolver outras estratégias de cálculo, por exemplo, de cálculo mental. Então, ela vai ficar presa ao algoritmo e não vai conseguir desenvolver estratégias de cálculo mental que poderia ter sido exploradas antes do algoritmo. Grande realidade, professora. Professora Fernanda, com o avanço da inteligência artificial e do ensino híbrido, qual característica moderna do processo de aprendizagem passará a ser a mais crítica nos próximos anos? Pelo que você estava falando sobre os estudantes já terem essa experiência, né, de tirar foto de uma questão da lousa e perguntar lá para a inteligência artificial como resolve essa questão, né? E já sem crítica nenhuma, né? Avaliar como correta aquilo que vem da inteligência artificial, eu acho que isso pode induzir os estudantes a acreditarem que tudo que vem de uma inteligência artificial é 100% confiável, né? Então, essa falta de autonomia de raciocínio, né? De pensar por si e avaliar, inclusive, se aquela resposta está correta ou não, eu acredito que isso só a escola em que faça as pessoas aprenderem a pensar, só essa escola dá conta de ultrapassar a inteligência artificial em termos de aprendizagem, né? Porque a inteligência artificial, de uma certa forma, é quando você coloca uma questão, ela traz uma resposta pronta, ela está baseada em algum conhecimento, vamos dizer assim, que foi colocado ali naquele como é que chama? Algoritmo. Naquele algoritmo. Então, de repente, aquela resposta não está suficientemente correta para aquela questão. E essa percepção do que é correto ou não, só o estudante que de fato entendeu aquele conteúdo pode avaliar, né? Só sabendo do que está sendo falado ali. Senão, ele não tem condição de avaliar se a resposta é correta ou não, se está faltando uma vírgula aqui, ou uma palavra ali, ou um sinal, se realmente o resultado está correto. Se ele não tiver
o conhecimento ele não consegue avaliar. Perfeito. Professor, seria interessante também a escola começar a trabalhar já com orientação aos estudantes, a forma correta de se dirigir e fazer uso da IA, porque o que eles estão fazendo é assim, eu quero a resposta pronta. Só que, na realidade, a própria inteligência artificial, ela está preparada para auxiliar a pessoa a desenvolver as ideias, né? Não seria interessante a escola já começar a trabalhar nesse processo, ou seja, orientar os estudantes o método adequado de fazer o uso da IA e não simplesmente pegar uma resposta pronta? Sim, concordo com você, Francisco. A escola tem que trabalhar com esse preparo dos estudantes para o uso da IA, né? O uso correto da IA, o uso produtivo da inteligência artificial. E aí, usar, né, no próprio currículo, então, um professor de história, ele trazer, vamos fazer uma pesquisa, então, com auxílio da inteligência artificial. O tema é esse. Que perguntas eu faço? Como eu avalio se aquela resposta que está sendo dada é correta ou não? Então, o professor dá todo um roteiro para o aluno preparar o prompt que fala, né? Isso. Para poder fazer a pesquisa. Então, na própria organização das aulas, e o professor pode prever esse momento também, não só de estar ali trabalhando na sala de aula com textos, com livros, com imagens, mas também com o apoio da inteligência artificial. Porque, por exemplo, nas escolas municipais, eles têm o espaço, por exemplo, da sala de informática. Várias escolas têm esse espaço da sala de informática e não é de hoje, já faz muitos anos que isso existe nas escolas públicas municipais, não só de São Paulo, de vários lugares, e o acesso do estudante é semanal. Ele vai lá e tem que ter uma aula preparada para o que ele vai fazer ali. Não é simplesmente ligar o computador e ficar livre, né? Tem que ter um direcionamento, inclusive para fazer pesquisa, para poder aprender a mexer com a inteligência artificial. Perfeito. Professora, estamos chegando aos momentos finais. Algo mais que deseja acrescentar? Olha, eu queria dizer que, assim, muito do que eu fui pensando a respeito da matemática vem, lógico, da minha prática como professora, né, durante muitos anos, como coordenadora, e também de que, mesmo depois de aposentada, eu não parei de pensar a respeito do ensino da matemática, né? Então, com relação à formação de professores, e mais recentemente tive a oportunidade de fazer alguns cursos no CAEM, na Universidade de São Paulo, com o professor Rogério Chaparim, e lá a gente conversa muito, então eu indico, assim, quem puder acessar o Instagram do CAEM, né, da USP, tem muitas dicas legais para professores da educação básica. Ele sempre traz jogos e acho que o jogo na educação matemática é muito significativo para a criança, porque ela está ali pensando, interagindo, vendo as regras, trabalhando com regras. Isso é muito muito sensível para as crianças e, assim, promove realmente a aprendizagem, né? E, além disso, como eu citei no início da entrevista, os materiais no site do MEC, né? Que eu falei para vocês sobre a política pública toda a matemática, um compromisso nacional toda a matemática, né? Todo mundo envolvido para a melhoria dos resultados e aprendizagens na disciplina. Perfeito. Professora, uma colocação. Nós recebemos uma mensagem sua sobre um professor que está hospitalizado e precisando de doação de sangue. A senhora pode comentar a respeito desse assunto? Porque se alguém que está nos assistindo puder fazer a doação de sangue, agradecemos. Ah, sim. Muito legal você falar disso, porque é um professor muito bom que nós temos lá na Cruzeiro do Sul, e ele está passando por um problema de saúde
está internado no Hospital Santa Casa de São Paulo, já há mais ou menos um mês. E a Santa Casa precisa de doação de sangue, qualquer tipo, né? Em nome do professor Marcos Rincon Fotskel. Então, quem puder ajudar, contribuir, fazer a sua doação de sangue lá na Santa Casa, em nome do professor Marcos Rincon, será muito bem-vindo. Perfeito, professor. Inclusive, não vou deixar na descrição essas informações para quem puder fazer esse ato solidário, agradecemos. Professora, quer deixar seus contatos para que os ouvintes que tenham interesse em obter mais alguma informação ou entrar em contato com a senhora, caso queira colocar à disposição? Eu tenho o Instagram, Fernanda B. _Miller, e acho que é só isso, o Instagram mesmo. Estará na descrição também a rede social da professora Fernanda. Professora Fernanda, muitíssimo obrigado mais uma vez por se fazer presente aqui conosco e dando essa entrevista maravilhosa. Suas informações realmente vêm acrescentar mais conhecimentos a todos nós, com certeza. Obrigada, Francisco, pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. Eu acredito muito nessa proposta que você está trazendo, né, de entrevistar pessoas que têm interesse na educação matemática especificamente, e eu fiquei muito feliz e aprendo muito também. Você também participa lá dos cursos do CAEM, está sempre trazendo alguma novidade para os estudantes. Obrigado, professora. Agradecemos também a você que reservou um tempo para assistir esta entrevista. E não deixe de ver os episódios anteriores. Cada episódio aborda tema específico. Compartilhe no nosso canal, se inscreva para receber notificação sempre que tiver episódio novo disponível. E nos siga nas redes sociais. Na descrição deste episódio tem todos os links. Gratidão a você. Professora, mais uma vez, obrigado de coração. Obrigada, professora, uma pequena lembrancinha. Imagina. É uma demonstração da gratidão. Tem uma caneca dessa? Não acredito. Que legal! Ai, que legal! Nossa, fiquei muito feliz. Obrigado. Não esqueça de assistir a entrevista anterior se você ainda não viu, foi interessante e você vai gostar.